Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Que alegria ter você aqui para mais um estudo da Bíblia. Nesse nosso compromisso, nesse nosso encontro de toda sexta-feira à noite, onde nós estudamos a Bíblia de uma forma panorâmica, dentro do contexto da história de Deus, que é o plano da salvação, o plano da redenção, enxergando a Bíblia toda, livro por livro, como uma história só, uma história de amor, de redenção, onde Deus é o personagem principal, resgatando nós, que somos, cada um de nós que somos os personagens secundários dessa história, mas ainda assim personagens muito importantes para esse Deus de amor que nos ama. A gente tem feito nos últimos finais de semana, né, nas últimas sextas-feiras à noite, um estudo recentemente sobre os profetas menores. Já vimos Oséias, Amós, Joel, né, e Jonas na semana passada. E hoje nós vamos falar de um outro profeta bastante interessante, que é o profeta Miqueias. O profeta Miqueias vem logo depois ali do livro do profeta Jonas, e é um livro bastante interessante. Ele tem particularmente um dos meus versos preferidos de todo o Antigo Testamento, e a gente vai ver ele mais ou menos ali do meio para o final desse nosso estudo, tá certo? Então hoje nós vamos ver esse panorama geral do livro de Miqueias e como ele está inserido dentro desse contexto que nós temos estudado dos profetas menores e do Antigo Testamento como um todo, que é a ideia da aliança, do dia do Senhor e como Deus ele irá cumprir as suas promessas ali feitas ao seu povo e a toda a família global, né, planetária, digamos assim, como foi aquela promessa que ele fez para Abraão lá atrás. Então, dentro da nossa cronologia profética que a gente está vendo aqui, né, Reino do Norte, Reino do Sul, a divisão que a gente tem aqui da Assíria, que é quando a Assíria vem e destrói o Reino do Norte, né, manda todo mundo para o exílio, muito antes ali da Babilônia. E a gente olha aqui para o profeta Miqueias, a gente vai perceber, né, Miqueias ele é contemporâneo de Isaías, a gente vai perceber que Miqueias ele começa o seu ministério ali pouco antes da queda de Israel, dos irmãos ali do Reino do Norte, das 10 tribos da casa de Israel. Então, Miqueias estima-se tem seu ministério entre 735 a.C. e 700 a.C., ou seja, 7 séculos antes do Messias aparecer. Então, esse é o livro do profeta Miqueias. Então, vamos ver um pouco do autor e do contexto da sua carta. Miqueias, ele, digamos assim, é o último dos profetas menores que a gente viu até agora, né? A gente já falou de vários que são um pouco mais à frente, outros que vêm um pouco depois, então a gente não está seguindo uma cronologia de data quando a gente fala da Bíblia, mas existe um propósito da organização desses livros dentro do rolo, né? E como nós vimos então, o profeta Miqueias, ele é contemporâneo, ou seja, ele tem o seu ministério mais ou menos ali na mesma época que o profeta Isaías. E quando a gente abre o livro de Miqueias, logo no primeiro verso, a gente vê o nome dos reis que reinaram durante o ministério de Miqueias. Então você tem Jotão, Acás e Ezequias. E se você lembra lá do estudo do profeta Isaías, você vai lembrar que esses são basicamente os mesmos reis que governaram Judá, ou seja, que governaram o reino do sul durante o ministério também de Isaías. Só que Miqueias ele tem uma peculiaridade porque, embora ele descreva aqui, né, logo na entrada da época, relacionada aos reis de Judá, na verdade, o ministério de Miqueias e as profecias de Miqueias, elas dizem respeito aos dois reinos, a Israel como uma nação só, uma nação unificada. Então ele não vai falar, diferente dos outros profetas até agora, ele não vai falar para uma nação só, para um lado só, para uma divisão só, o Reino do Sul ou o Reino do Norte, como a gente já viu, né, os outros profetas fazendo, ou para algum povo externo, mas ele vai falar para esses dois reinos. Então, quando o livro de Miqueias ele começa, a Síria, que é a grande superpotência da época, né, ela está prestes a invadir Israel, como a gente fica sabendo historicamente, né, no livro dos reis, no livro das crônicas. Então, de novo, a gente tem aqui dentro dessa figura todo o reino de Israel enquanto nação única, mas a gente tem o lado sul, né, que é Judá e Jerusalém, que são a capital, e a gente tem o lado norte, que é Israel, cuja capital é Samaria, e a Síria ela está vindo para poder conquistar o reino do norte, né? Mais tarde a gente sabe que o reino do sul vai ser conquistado pela Babilônia, mas isso é quase 400 anos depois de tudo isso, tá certo? Então, dentro desse contexto aqui, a gente percebe que no final do livro, a invasão ela vai ter terminado. Então, o ministério de Miqueias começa pouco antes da invasão do norte, né, pela Assíria, e termina pouco depois
de que o Reino do Norte foi de fato conquistado, e não só eles foram conquistados, mas eles foram espalhados e completamente aniquilados, ou seja, o Reino do Norte, enquanto nação, ele acaba. As tribos são dispersas, as pessoas são dispersas, colocadas em vários outros países, várias outras regiões, misturados com outros povos, eles perdem a sua identidade enquanto nação, o povo escolhido de Deus, e o norte como reino deixa de existir, né? E aí só o Reino do Sul agora faz parte. Por isso que eles são conhecidos como, de fato, os judeus, né? O reino da Judéia é o que permanece de fato, tá certo? E essa invasão, essa dispersão das tribos do norte, acaba sendo um grande dilema teológico para o povo que fica e até para o povo que é disperso, né? Por quê? Eles são o povo de Javé. Eles fizeram um pacto, uma aliança com Deus. Só que será que Deus ele não está cumprindo a sua parte no pacto? Porque ele deixou o povo ser disperso. Ele deixou o povo ser aniquilado, digamos assim. E a grande mensagem que Miqueias vai trazer para o povo naquela época, para o nosso entendimento, é que esse julgamento ele jamais teria acontecido, não era plano de Deus, ele jamais teria acontecido se Israel, se o povo do norte tivesse cumprido a sua parte no pacto. Eles não foram fiéis. Eles desobedeceram a Deus a cada oportunidade, não ouviram a voz de cada um dos profetas. Se eles tivessem ouvido, se eles tivessem obedecido, então as maldições da aliança, que a gente vê lá em Deuteronômio, não teriam caído sobre eles. E Yahvé ele continua assim comprometido com a salvação do seu povo. Ele quer continuar guiando o seu povo, salvando o seu povo, só que nem todo indivíduo de Israel vai ser salvo. Deus não vai salvar Israel enquanto nação, mas apenas aquele que será o remanescente fiel. E esse é um conceito muito importante aqui nos profetas menores, especialmente no livro de Miqueias, que é a ideia desse remanescente fiel, aquele que, não no sentido coletivo, mas no sentido individual, permanece fiel a Deus. Então, a gente já viu, especialmente ali no livro de Oséias, como Deus e os profetas eles vão usar o tema do divórcio como essa linguagem da ruptura de uma relação ou de uma traição feita para com Deus, né? E a gente também viu em Joel a apresentação da ideia do dia do Senhor. Esse dia onde Deus virá para poder executar o seu juízo e fazer certo aquilo que está destruído, estragado e tudo mais. Só que aqui em Miqueias, a gente vai ver essa nova ideia, que é a ideia do remanescente, que se torna um tema importante agora em diante, né? Ele vai continuar como um tema central pelo resto desses profetas. Então você vê uma progressão teológica, uma progressão de entendimento, quanto mais você vai lendo esses profetas nessa sequência. Você vai compreendendo essas ideias, pegando peças aqui, peças ali, e montando esse grande quebra-cabeça, né? O povo, enquanto nação, né, o coletivo dos indivíduos, obviamente, eles adulteraram contra Deus. Então há esse divórcio, essa ruptura, e o dia do Senhor será quando Deus virá fazer juízo sobre o povo de Israel como um todo, né? E todas as nações que cometem injustiça, que cometem o mal perante Deus. Mas Deus irá salvar, ele irá trabalhar em prol daquele indivíduo que permanecer fiel, ou seja, desse remanescente, aquele que permanece fiel ao lado dele, apesar das escolhas do povo como um todo, né? E dentro dessa ideia de Miqueias, tanto o norte quanto o sul, eles estão sendo rejeitados por Deus. Ambos quebraram a aliança, né? Então ambos irão cair. Mas aqueles que se de fato arrependerem, esses formarão o remanescente que retornará e será salvo pelo último rei da linhagem de Davi. Então a gente vê as profecias falando o tempo todo, irá ter esse Messias, esse filho de Davi, esse descendente de Davi, que irá resgatar a linhagem de Davi, permanecer essa linhagem, né, salva. E aqueles que forem para o exílio e voltarem no fim serão abençoados por esse remanescente, por esse Messias, né? Mas esse povo que será salvo, ele vai ser o remanescente. Não vai ser todo mundo, não é uma promessa estendida a Israel enquanto nação, mas para esse indivíduo que permanecer fiel, é o que Paulo vai falar lá no Novo Testamento, quando ele diz que nem todos os que são descendentes de Israel são Israel. A ideia desse Israel espiritual, desse Israel que é recebido como essa figura do remanescente, ela é uma figura de um Israel teológico, de um Israel espiritual, aquele que de fato segue o compromisso da aliança estabelecido com o próprio Deus, né? E como a gente vê prefigurado ali em Jonas, esse remanescente, ele pode inclusive ser expandido para outras nações.
que não estão debaixo do pacto, que não estão debaixo da aliança, né? Descendentes que não são étnicos, ou seja, eles não são parentes diretos de sangue de Israel, de Judá, mas ainda assim são considerados remanescentes, são considerados Israel espiritual, né? De uma descendência que vem da parte da bênção divina de salvar ou de abençoar todos os povos, conforme foi falado lá atrás para Abraão. Agora, Miqueias, ele é um escritor muito habilidoso, como a grande parte desses profetas tem esse estilo literário poético, né? E Miqueias aqui, ele tem essa habilidade retórica, ele usa muito aqui do jogo de palavras, de imagens poderosas, só que muito do seu estilo e sua justificação acaba se perdendo conforme a gente lê o texto traduzido. Você tem essa peculiaridade no texto original, no texto hebraico, mas quando você vai ler em português ou inglês ou qualquer versão já traduzida, isso não é compatível, porque essas peculiaridades elas são próprias do texto original, do texto hebraico. Então, por exemplo, no final do capítulo 1, ele vai falar uma série de maldições sobre cidades em toda a Judá, ele começa a falar de várias cidades ali ao redor de Jerusalém, e é um texto meio chato em português, conforme você vai lendo, é uma coisa meio truncada, meio repetitiva, não faz muito sentido pra gente. Só que Miqueias ele tá fazendo duas coisas ali conforme ele vai dando essas maldições. Primeiro, as cidades que o profeta menciona, elas traçam a rota que Senaqueribe ele vai tomar enquanto o seu exército marchava em direção a Jerusalém, 701 a.C. Ou seja, conforme o rei da Síria for invadindo Israel, essa é a rota que ele vai seguindo. Ele fala exatamente o contexto de como isso vai acontecer vários anos depois, né? E, em segundo lugar, cada maldição que Miqueias escreve aqui no seu livro é um jogo de palavras com o nome daquela cidade, né? Então, de novo, isso não faz muito sentido para a gente no português, porque a gente não conhece o contexto daquelas cidades, dá um pouco a língua. Mas pegando, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pegar o Rio de Janeiro, que a gente considera, né, muita gente considera, especialmente nas redes sociais, um lugar perigosíssimo, onde tem tráfico, tem muita desigualdade, isso leva a muita criminalidade. Então, os brasileiros fazem muita piada em relação ao Rio de Janeiro sendo quase um inferno na Terra, um lugar muito difícil, né, se você não conhece muito bem, se você não vem de uma família abastada, se você não mora em áreas privilegiadas, você corre muito perigo, muitas vezes, por causa da criminalidade, da insegurança que acontece lá. E aí, tem gente que faz esse trocadilho na internet, que é pegar o rio, que é uma palavra em português, e fazer o trocadilho com hell, do inglês inferno, né? E rio, hell, são palavras que soam similar com uma pequena entonação diferente. Então tem essa frase, essa brincadeira na internet que diz assim: ah, você quer conhecer o inverno? Visite o Real de Janeiro, o Inferno de Janeiro. Então, Real, Rio de Janeiro, Real de Janeiro. Essa é mais ou menos isso que Miqueias está fazendo no hebraico. Só que a gente não consegue pegar, mas ele vai fazendo brincadeiras textuais com cada uma dessas cidades, enquanto ele vai demonstrando ali as maldições que Deus está jogando sobre o povo, na verdade, maldições que já foram anunciadas lá atrás no livro do Êxodo. Agora, o primeiro grande tema que a gente observa em Miqueias é que Deus ele quer que os erros sejam repreendidos. Deus quer anunciar ao povo os seus pecados para que eles possam olhar para dentro de si e se arrependerem dos seus maus caminhos. Tanto Israel quanto Judá, eles estão afundados, marcados pelo pecado. A gente já viu isso nos outros profetas, tanto os menores quanto os maiores, o quanto o povo continua incrédulo em relação a Deus, a sua vontade e a sua lei. E Miqueias, ele vai condenar uma série de pecados, tanto sociais, de relacionamento ali, quanto pecados econômicos. E ele vai listar aqui cobiça, roubo, fraude, no capítulo 2. Lá no capítulo 6, ele se refere a balanças desonestas, né? Sabe? Os mercadores lá, eles adulteravam os pesos. Então, parecia que você estava comprando 1 quilo de farinha, mas de trigo, mas não era, porque o peso, que deveria ser de 1 quilo, era mentiroso. A balança ela já estava pendendo para um lado, e aí você pagava por 1 quilo e levava, sei lá, 700 gramas, 800 gramas. Ou então eles pegavam, colocavam mais palha do que trigo. Enfim, eles adulteravam as balanças para poder lucrar desonestamente. Eles agiam com suborno, né, pagando as pessoas para mentir ou para conseguir algum favorecimento, né? Elas faziam engano, violência, derramamento de sangue. E ele também vai condenar os pecados religiosos do povo. De novo, essa é uma tônica que os profetas, como um todo, vão falar o tempo todo. E aqui ele vai incluir feitiçaria, ou seja, tentar manipular as forças espirituais em seu favor, a idolatria, que talvez seja o pecado mais
denunciado pelos profetas, né, que é buscar outros deuses, e uma recusa constante, contínua, rebelde de não obedecer ao Senhor, de se recusar a cumprir a sua lei, e um desejo, ele fala aqui no capítulo 2, de ouvir falsos mestres. Como eles não estão satisfeitos com aquilo que Deus tem a dizer, eles ficam procurando outros mestres, outros profetas, que falem aquilo que é mais adequado, mais doce para eles, para os seus ouvidos, né? Então o pecado deles, de fato, era uma questão do coração. No íntimo deles, eles gostavam de fazer o mal. É isso que ele fala no 3:2. Vocês odeiam o bem e amam o mal. E essa é exatamente a nossa realidade. A gente tem dentro de nós essa força que Paulo vai falar, esse corpo de morte, essa gravidade que nos puxa para baixo, nos fazendo ir contra a vontade de Deus. E a gente ama fazer aquilo que é errado. A gente gosta do efeito que isso traz. A gente não gosta das consequências, mas a gente ama ir contra a vontade de Deus. E é exatamente essa denúncia que o profeta fala aqui. Vocês amam aquilo que é errado, aquilo que Deus falou que é errado. E por causa disso, vocês, Israel, estão violando a aliança feita com Deus. Vocês não falaram lá que iam obedecer tudo aquilo que o Senhor falou? E por causa dessa desobediência, vocês estão em apostasia deliberada, ou seja, vocês vão contra aquilo que Deus faz. É uma rebeldia clara, declarada e constante, né? Só que essa violação da aliança não é só por causa dessa apostasia. É também pela maneira como o povo vive essa apostasia. Socialmente, economicamente, politicamente. Não é só que o povo desobedece à lei de Deus. É que na vida deles, na prática, em cada aspecto da vida deles, eles insistem em tratar a palavra de Deus com desprezo. Lembrando que quando você lê os mandamentos divinos, não só os 10, mas o desdobramento desses 10 na sociedade, na economia, você lembra o quanto eles tinham leis de favorecimento dos marginalizados, dos escravos, dos estrangeiros, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, a forma como tratariam a terra, a forma como fariam negócios, como tratariam com a questão da vingança, do perdão, tudo isso estava estipulado na lei e eles não obedeciam absolutamente nada disso. Sempre buscavam o próprio favorecimento, sempre buscavam enriquecer às custas dos outros, negligenciavam a ajuda àqueles que precisavam. Em resumo, eles tratavam a palavra de Deus com desprezo, eles não seguiam absolutamente nada daquilo que Deus havia falado para eles. Olha o que ele diz no verso 11 do capítulo 2. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta desse povo. O que ele está falando aqui? Se alguém aparecer e falar para vocês, olha, Deus falou que isso aqui é errado, mas não tem problema não, faz assim mesmo. Ó, esse profeta é muito bom porque ele fala aquilo que nos agrada. Então sempre que aparece um profeta, alguém dizendo da parte de Deus, que fala coisas que vão contra a vontade de Deus, mas que agrada os ouvidos deles, eles tomam aquela pessoa como profeta. Mas o profeta que fala coisas duras, coisas necessárias, para a correção deles, esse eles não consideram profetas. Eles negligenciam em ouvi-los. Né? Então, eles escolhiam profetas de acordo com a conveniência da mensagem daquele profeta. Se é legal, se nos traz vantagem, a gente aceita. Se não, a gente simplesmente ignora. E por causa disso, as coisas desandam. Portanto, Deus irá julgá-los publicamente, para todos verem e severamente, pelo peso da responsabilidade que eles tinham enquanto pessoas que fizeram uma aliança com Deus. Olha o que o verso 3 diz. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar, e descerá e pisará os altos da terra, e as montanhas derreterão sobre ele, e os vales se abrirão, como cera diante do fogo, como águas derramadas num lugar íngreme. Tudo isso é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Por isso farei de Samaria um monte no campo aberto, um lugar para plantar vinhas, e derramarei suas pedras no vale, e descobrirei as suas fundações. Claro que aqui é uma linguagem poética, uma linguagem figurada, de Deus interagindo ali com a natureza, como esse gigante cósmico que vem pisando na Terra, como se fosse, né, o planeta Terra, como se fosse a nação de Israel gigantesca. Para Deus é só ali um pedregulho a ser pisado. E ele vai chegar e descampar tudo isso e deixar apenas a devastação. Quando Deus vem, ele não chega de forma leve. Ele vem e a terra inteira sente o peso da sua presença, porque ele é o Deus criador, o Deus mantenedor de tudo. Então a ira de Deus aqui apresentada nos profetas não é uma consequência indesejada da sua justiça, é algo que ele demonstra, né, com relutância? Não.
é parte do seu caráter. Pelo contrário, aqui, ele sempre se alegra em revelar aquilo que está errado. Por quê? Para poder mostrar a si mesmo como o único que é justo e correto. Porque olhando para ele, a gente tem o padrão correto da qual a gente deveria seguir e viver. Então, Deus ele não demonstra justiça por um efeito colateral. Ele fala assim, que pena, vou ter que exercer minha justiça. Não, Deus sempre vai buscar aquilo que é correto, porque isso tem a ver com o seu caráter, de justiça, de amor. Então aquilo que está sendo feito, a revelia do seu caráter, precisa ser destruído. Ele cria o universo, o planeta Terra, os povos, as pessoas, de acordo com o padrão do seu caráter. E toda vez que a gente se desvia disso, a gente cria desordem no universo. E Deus precisa corrigir isso. É por causa da sua misericórdia que ele protege, que ele adia isso. Mas ele não pode permitir que isso se estenda para sempre, porque isso causa injustiça no universo. Isso causa problemas para todas as pessoas. Às vezes a gente não enxerga as consequências imediatas do nosso pecado e a gente acha que está tudo bem, que não vai ter problema. Mas a justiça de Deus precisa agir, ele precisa corrigir aquilo que está errado pelo bem do convívio de todas as pessoas, de todos os seres do universo. Então, Deus ele se alegra em mostrar que ele é justo, verdadeiro e correto. Por quê? Porque esse padrão de perfeição é a única coisa que pode sustentar o universo de forma correta. O universo dentro do seu equilíbrio pela qual ele foi construído, ele foi criado. Então, a ira de Deus, ela é real na Bíblia, né? Muita gente gosta de falar do Deus do amor, do Deus da misericórdia, e esse Deus é real. Mas a gente não pode desassociar a ira de Deus do seu amor. Porque a ira de Deus, ela existe justamente por causa do seu amor. Porque se alguém ama aquilo que é justo, bom, correto, essa pessoa vai se irar sobre qualquer coisa que possa prejudicar aquilo que é bom, justo, belo e correto. Então, um Deus que ama a beleza e a bondade, ele vai se irar contra o mal e a feiura, no sentido aqui cósmico, de pecado, né? Então, a única resposta justa de Deus ao nosso pecado é a sua ira. Porque o pecado ele nos destrói, destrói a natureza, destrói os relacionamentos, destrói o equilíbrio do universo. A Bíblia deixa isso sempre muito claro. E a morte de Jesus depois, lá no Novo Testamento, vai mostrar o quanto Deus ele odeia o pecado. E é isso que ele faz para poder lidar com o pecado. Então a gente deve levar a sério todos os avisos bíblicos, e Miqueias é mais um desses avisos, sobre o grande perigo que é o pecado. O pecado ele nos escraviza, ele nos leva à morte. Ele destrói o equilíbrio da boa e perfeita criação divina. Por isso que o pecado é algo tão terrível. E é ainda mais terrível quando o seu povo ignora as mensagens proféticas. Deus manda um atrás do outro, profeta após profeta. E nós temos a compilação deles, então quanto mais isso nos diz sobre a nossa responsabilidade de seguir a vontade de Deus. Todos esses avisos são avisos graciosos de Deus para nos preservar. Ele irá agir com justiça. E essa justiça será severa, será pública, será plena. Mas ele nos dá muitas e muitas chances de misericórdia para corrigirmos o nosso caminho. A questão é, a gente vai ouvir a sua palavra? A gente vai, de fato, prestar atenção no que ele está nos dizendo, na sua palavra, na sua vontade, nos sermões, nos livros, na própria Bíblia? Ou será que a gente vai continuar ignorando assim como o povo de Israel ali o fez? Né? Então veja, Deus ele deseja que o pecado seja repreendido, que o pecado seja punido. Não por causa de uma sede de vingança, mas justamente porque ele quer que o seu povo seja restaurado e afastado desse caminho de pecado, porque o pecado destrói tudo. Onde o pecado levanta sua cabeça feia, ele derrama uma sombra de injustiça, de desordem, de caos, de dor. Por isso ele quer que o pecado seja tirado de todos nós. Mas aqueles que se apegam ao pecado vão enfrentar as consequências dessa justiça de Deus. No fim, Deus quer restaurar a sua criação. Ele quer trazer de volta o amor, a bondade, a beleza da sua criação. E esse é o segundo tema principal do livro de Miqueias. O profeta ele conclui cada mensagem de julgamento da parte de Deus justamente com uma promessa de esperança, uma promessa de salvação, de misericórdia. Então, por exemplo, no 4, 6 a 8, ele diz assim, olha, naquele dia, o dia do Senhor, né? Diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Ou seja, sobre aqueles que eu mandei juízo, eu os recolherei. Dos que cocheiam, farei um remanescente. Olha aqui o conceito, né, do remanescente. Aquele que sobrar, aquele que permanecer fiel, eu os recolherei. E daqueles que foram lançados para longe, transformarei numa nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para
sempre, a partir dessa figura messiânica, né? Esse descendente de Davi que os outros profetas já falaram. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então aqui Deus está fazendo essa promessa linda de que após o julgamento haverá misericórdia, haverá redenção. Né? O julgamento ele termina com uma condenação perfeita do pecado. Olha, eu vou acabar com o mal. Só que na sua graça, Deus ele escolhe salvar esse remanescente para poder preservar a linhagem do seu povo. A linhagem davídica que vai trazer o Messias, que no fim governará sobre o Monte Sião. Então, para esse remanescente, Deus promete justiça, promete misericórdia, promete salvação e restauração a toda a sua terra. E quando a gente olha para a Bíblia, para a história bíblica, parte dessa profecia foi sim cumprida, né? A gente observa Judá voltando do exílio da Babilônia, alguns poucos ali, mas eles voltam para reconstruir Jerusalém. Só que Miqueias, ele também vai apontar para uma salvação ainda maior, ainda mais definitiva sobre, de novo, o Israel espiritual. Então, Deus ele promete um novo e definitivo governante em Israel. Aquele que vai governar Jerusalém, o Monte Sião, com justiça. De novo, esse olhar para esse líder, para esse rei messiânico. Olha o que a gente vê aqui no verso 2 do capítulo 5. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa bonita que ele está falando aqui pra gente. Da cidadezinha de Belém, que é uma cidadezinha desse tamanho. Não é nem uma cidade relevante ali em Jerusalém. Uma cidade pastoril. De você, que não tem nem relevância demográfica para figurar entre uma capital de Jerusalém, do reino de Judá. De você vai sair um rei da linhagem de Davi, mas que, apesar de ser da linhagem de Davi, ele tem a sua origem na eternidade. Esse rei messiânico, ele é um rei eterno. Ele vem de Davi, mas ele vem de Deus. Ele vem da eternidade. Ele sempre esteve lá. Então aqui, Miqueias dá esse vislumbre para a gente de um Messias que é divino, que é eterno, que não é meramente um homem apesar de ter uma linhagem humana. Você olha para o Antigo Testamento e você vê belezas, você vê pérolas como essa de você, Belém. E esse texto ele vai ser usado no Novo Testamento, né, pelos apóstolos, para falar dos evangelhos. De você virá aquele que irá governar sobre Israel. E olha o que ele diz no verso 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Ou seja, ele não vai governar por si mesmo. Ele vai governar na força do Senhor, na força de Deus, da palavra e na vontade de Deus, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. É muito interessante essa ideia, porque o povo ele olhava para o futuro e almejava o Shalom, o reino de paz. Aquele reino que finalmente tudo estará no lugar certo. As coisas erradas serão consertadas, as coisas que o pecado corrompeu serão restauradas, serão feitas boas, belas, justas de novo. Então, nesse reino do Shalom, tudo estará no lugar certo, não haverá falta de nada, as pessoas estarão em paz, em plenitude de vida. E eles olham então para esse futuro reino messiânico que eles almejam essa Shalom, essa paz. Por isso que eles cumprimentam Shalom, que essa paz venha sobre nós. Mas aqui Miqueias está falando, Deus está falando, que esse Messias será a própria Shalom encarnada, a própria paz perfeita e plena encarnada. É um termo muito bonito, ou seja, ele está falando para a gente aqui de que esse rei será o próprio Deus encarnado como homem. A paz que excede todo o entendimento, como Paulo fala, a paz que está no céu e que virá até nós, virá na figura desse Messias eterno, que não tem origem, mas que está na linhagem de Davi. E aí, finalmente, a gente vai para o terceiro tema, muito importante aqui em Miqueias, que é Deus ele deseja que o seu caráter seja conhecido. Novamente, a gente volta na ideia do nome de Deus, do seu caráter, e como a percepção da pessoa de Deus é muito importante para restaurar as nações ao redor. Então, Deus ele julga o pecado, mas ele também demonstra misericórdia para revelar quem ele é. Um Deus de justiça, um Deus de amor,
um Deus de misericórdia, né? E para isso ele será glorificado, por isso ele será glorificado e reconhecido por todas as pessoas de todas as nações. E essa verdade do caráter de Deus, ela vai ser demonstrada para a gente em 3 formas aqui no livro. Primeiro, Deus ele quer que o seu caráter seja conhecido por meio do reconhecimento da sua supremacia. O que isso significa? Ele vai explicar aqui nos versos 1 a 3 do 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e para que andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Pessoas de todos os povos, de todas as nações, vindo até o monte do Senhor para adorá-lo, porque de Sião, a lei de Deus encarnada, sua vontade perpetuada será mostrada. A palavra do Senhor será revelada para todas as pessoas. Assim como o povo de Israel se põe ao pé de um monte para receber a sua lei, aqui ele está falando que essa lei surgirá de Sião, desse rei que encarnará a vontade, a shalom, a paz de Deus, desse Messias da linhagem de Davi, mas tem uma linhagem eterna. Ele será a própria palavra de Deus encarnada. Quem olha para ele sabe exatamente o que Deus quer, porque você vê o caráter de Deus nele. E todos os povos virão até o monte do Senhor para adorar a Deus. O nome de Deus será reconhecido por todas as nações. Por quê? Porque esse nome traz paz, traz misericórdia, traz salvação. Então, o que a gente vê aqui no texto são judeus e gentios buscando o monte de Deus, buscando o templo do Senhor para aprender e para andar nos seus caminhos. Não só os israelitas, não só os judeus, todas as pessoas, todas as nações, né? Então, o plano redentor de Deus culmina aqui com pessoas de todas as nações. Pessoas de todos os povos. Finalmente, esse remanescente é estendido para o Israel espiritual. Pessoas que reconhecem e se alegram na supremacia do nosso Senhor Deus. Segundo lugar aqui, Deus ele quer que o seu caráter seja conhecido por meio da lembrança da sua justiça. No capítulo 6, Deus ele relembra todos os seus grandes atos de bênção, de salvação que ele fez por Israel até aqui, né? Ele vai lembrar da libertação do Egito, da quebra da escravidão, da provisão que ele fez para o povo ao longo do deserto, ao dar líderes para eles, como Moisés, como Arão, que cuidou deles, que os guiou. Todas as vitórias sobre os inimigos, a entrada na terra prometida, tudo isso é recapitulado aqui por Miqueias. Essa é a grande história redentora de Deus, uma longa narrativa de como ele resgatou seu povo, de como ele cuidou de cada um deles, de como ele cuida de cada um de nós. E aí, diante de tudo isso, olhando para esse passado da fidelidade de Deus, o profeta ele questiona para o povo como é que alguém pode olhar para tudo isso e não tentar se aproximar de Deus para amá-lo de volta. Como é que alguém pode se aproximar de Deus então para agradá-lo? Como é que alguém pode devolver toda essa gratidão pelo aquilo que Deus fez? A gente olha e reflete sobre sacrifícios materiais, sobre, né, ir a extremos para poder mostrar para Deus que a gente se importa, como fazer holocaustos, ofertas abundantes, até oferecer o primogênito. Só que aí Miqueias ele vai sugerir uma busca por algo mais profundo do que meras ofertas externas para honrar a Deus. Ok, ofertas fazem parte desse ritual, mas Deus ele quer o coração. Deus quer algo mais do que uma aparente obediência externa, porque muitas vezes eles falavam as coisas certas, se portavam de uma forma esteticamente correta, mas o coração deles não estava num relacionamento com Deus. Eles não buscavam Deus por quem Deus realmente era. E aí ele vai falar aqui no verso 8 do capítulo 6, aquele que é o meu verso preferido, ou um deles, no Antigo Testamento. Ele diz: o Senhor, ele, já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com o Senhor, o seu Deus. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Busque aquilo que é correto, não pelo que você tem a ganhar, mas porque é o certo a se fazer. Pratique essa justiça, pratique o caráter de Deus, é assim que a sua justiça vai ser conhecida, que o seu caráter vai ser conhecido. Ame a misericórdia, ou seja, não basta você buscar o que é certo, mas busque o que é certo quando isso significa ter um prejuízo para que o outro possa ser abençoado. Demonstre a misericórdia que Deus demonstra.
Ande humildemente com seu Deus, numa humildade que não tenta impor sobre Deus, sobre as pessoas, quem você é, mas a ponto de você se esvaziar para que Deus possa guiar a sua vida, revelar em você para os outros o caráter dele. Quando nós andamos em justiça, praticando aquilo que é correto, quando nós amamos a misericórdia, quando nós andamos humildemente com Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos revelando para o mundo o caráter de Deus na nossa vida. E assim o caráter dele será conhecido, a sua justiça, a sua misericórdia e o seu amor serão conhecidos entre as outras pessoas. E por fim, Deus ele quer que o seu caráter seja conhecido através da demonstração da sua misericórdia. Seu caráter, a sua justiça e a sua misericórdia. Como a gente viu antes, Deus ele deseja restaurar o seu povo. E essa restauração inclui o perdão dos pecados. Deus ele quer desfazer o erro, trazer as coisas de volta ao seu padrão original, mas também restaurando e perdoando aqueles que estão no erro, mas que desejam abandonar esse erro. Então, no verso 18 do capítulo 7, ele diz: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões dos remanescentes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor ama perdoar. O Senhor ama demonstrar a sua misericórdia. Verso 20: Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, a razão pela qual o povo pode ter essa esperança em Deus, apesar de todo o sofrimento que virá com o juízo, é de que Deus ama demonstrar quem ele é. Assim como ele ama demonstrar a sua justiça, porque sua justiça significa consertar aquilo que o pecado estragou, Deus ele também ama perdoar e restaurar, ou seja, consertar aquilo que o pecado estragou. Tudo isso faz parte do seu caráter. E aí o profeta Miqueias diz: quem é igual a ti? Quem é igual a esse Deus que perdoa, que restaura, mesmo tendo recebido tanta injustiça em troca, tanta desobediência, tanta rebeldia? Que Deus é esse? Que Deus existe por aí que ama perdoar, que ama ser misericordioso, cujo seu caráter é tanto de juízo quanto de misericórdia. E aí ele termina dizendo: esse Deus é o Deus que voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades, ou seja, vai destruir as nossas iniquidades pisando elas, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.